Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e estou aqui para te trazer conteúdo sobre licitações e contratos administrativos de forma didática e sem enrolação. Se você tem gostado dos nossos vídeos, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, dar o seu like, ativar o sininho. Isso é muito importante para nós e fará com que você receba as informações sobre os nossos próximos vídeos. Muito bem, hoje eu vim falar para vocês de um assunto que sempre me perguntam: como fazer um reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato administrativo. Por quê, professor? Porque eu sempre apresento os meus pedidos e eles são indeferidos pela administração. Bom, você deve estar cometendo aí algum erro básico no seu pedido de reequilíbrio econômico-financeiro e eu estou aqui para te ajudar. Então vamos lá. O reequilíbrio econômico-financeiro, ele primeiro está previsto na Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 21, e também na própria Lei de Licitações, na Lei 8666, de 93, lá no artigo 65, no inciso 2º, a linha D, e também nos parágrafos 5º e 6º desse mesmo artigo. A gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho. Mas o que é o reequilíbrio econômico-financeiro? O reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato é repactuar, é recolocar no preço do contrato um custo extraordinário, imprevisível, imprevisto pelas partes. Quando eu assino um contrato administrativo, lá no preço do meu contrato, eu tenho um percentual que é custo, eu tenho um valor que é custo e eu tenho um percentual que é lucro. E a Constituição Federal garante para a execução do contrato administrativo que ao longo de todo o meu contrato eu mantenho o meu lucro. Então, se eventualmente eu tive um custo imprevisível, e aí a gente vai falar as características dessa imprevisibilidade, imprevisível, após a assinatura do meu contrato, eu tenho direito de acrescer este valor. Okay? Mas o reequilíbrio ele não é só isso. Essa alteração de custo, ela pode ser quando se dá um aumento do custo ou quando se dá uma redução do custo. Então o reequilíbrio ele também serve para a administração. Se eventualmente eu tive uma redução de custo, seja ele qual for, a administração tem o poder e o dever, diga-se de passagem, de reequilibrar o seu contrato administrativo, reduzindo o valor total. Bom, mas que tipo de alteração de custo a gente está falando aqui? A gente está falando de qualquer alteração de custo que seja, e aí vem a característica importante, superveniente à assinatura do contrato, ou seja, posterior à assinatura do contrato. 2. Tenha sido imprevisível essa alteração de custo. As partes não poderiam prever essa alteração de custo quando assinaram o seu contrato. Então não adianta, por exemplo, o licitante não colocar um determinado custo em sua proposta comercial, e aí, portanto, ele teria um preço menor e mais competitivo, e depois de assinar o contrato, diz que, olha, a administração, esqueci de colocar o custo do Vale Transporte. Precisamos reequilibrar o nosso contrato para acrescer o custo do Vale Transporte. Não, a administração obviamente vai negar, porque era um custo previsível. Você que trabalha com mão de obra, você sabe que você tem o custo do Vale Transporte. Então você não poderia ter esquecido ele na sua proposta. Ok? Então não é possível reequilibrar o contrato para alterações de custos ou mesmo custos que não foram dimensionados, não foram colocados na sua proposta. Então, superveniente, após a assinatura do contrato, imprevisíveis, aconteceram depois da assinatura do contrato e as partes não poderiam prever, incontroláveis, essa é a terceira característica. A alteração dos custos tem que ser incontrolável pelas partes. Olha, administração, eu quero reequilibrar meu contrato porque o custo de transporte, de logística dos equipamentos ou dos produtos até a administração aumentou. Mas espera aí, será que essa alteração de custo, ela foi uma alteração de custo do contratado, com a transportadora do contratado, só aquela transportadora aumentou o preço, ou foi uma alteração de custo de mercado? O custo do transporte de carga, o custo logístico aumentou como um todo para toda e qualquer empresa. Isso a administração tem que avaliar. Se for uma alteração somente daquele seu transportador, daquela sua transportadora, a administração não vai deferir o reequilíbrio econômico-financeiro. Ela só vai deferir se for uma alteração de custo. Então, superveniente, incontrolável e imprevisível. Somente nessas hipóteses é que a gente vai poder começar a trabalhar com a ideia do reequilíbrio econômico-financeiro. A Lei de Licitações, lá no inciso 2º, a linha D, parágrafos 5º e 6º, traz inclusive algumas hipóteses. Então, um desequilíbrio de preços de mercado, um aumento ou diminuição de carga tributária, ou mesmo uma alteração lateral da administração que impõe um custo extra.
Um exemplo, né? Você entregava os produtos para a administração durante o horário de expediente e a administração agora quer que as entregas sejam feitas no horário noturno. Poxa, isso vai impactar na sua planilha de preços. Por quê? Porque você vai ter que pagar uma hora extra, você vai ter que talvez contratar um funcionário especificamente para levar o produto lá. Isso vai te gerar um custo. Esse custo extraordinário, que não era previsível na assinatura do contrato, não é controlável pelo contratado, não é? Pode ser, então, acrescido ao valor do contrato mediante a formulação do reequilíbrio econômico-financeiro. Ok? Bom, dito isso, né, é importante a gente dizer também que os tribunais de contas exigem que o desequilíbrio já tenha ocorrido. Como assim? Não basta você dizer, olha, para te fornecer eu preciso de um reequilíbrio de contrato porque eu vou ter que comprar a matéria-prima e a matéria-prima está mais cara para produzir, né, o que eu vou te entregar. Não, eu tenho que comprovar o desequilíbrio. A maioria dos tribunais de contas já tem isso pacificado em plenário. Podemos dizer aí que 90%, se não quase a totalidade, exigem o desequilíbrio para o deferimento do reequilíbrio. E como é que eu comprovo o desequilíbrio? Mediante notas fiscais. Eu vou juntar a nota fiscal de um custo, daquele custo que eu quero comprovar que teve alteração, né? Eu vou juntar uma nota fiscal daquele custo no começo ou na época da minha proposta comercial, mesmo que não seja com aquela administração específica, e vou juntar uma nota fiscal dizendo que eu já comprei aquele insumo, aquele produto, né, com um preço superior. Um exemplo muito básico, muito fácil da gente entender. Eu ganhei uma licitação para fornecimento de gêneros alimentícios e o item arroz, né, no começo do meu ano custava, sei lá, R$10 o saco, né, eu fornecia para um outro licitante, né, ou até para empresas privadas, eu fornecia isso para outras empresas, né, esse saco de arroz, e hoje o mesmo saco de arroz não custa 10, já está custando 12, 13 reais. E aí então eu tenho um desequilíbrio de mercado e eu vou pedir o acréscimo dessa diferença, desses 2, 3 reais, no valor unitário do meu contrato. Okay? Então tem que comprovar o desequilíbrio. Por que os tribunais de contas exigem a comprovação do desequilíbrio para poder então deferir o reequilíbrio? Para evitar aquele cara que quer enganar a administração. Vamos imaginar que no começo do meu contrato, ou eu sou um grande distribuidor de alimentos, eu compro lá uma carreta de sacos de arroz, né? E tenho lá o meu preço unitário de R$10. No meio do ano, né, por um motivo ou outro, o arroz aumenta demais o preço. Isso aconteceu com o tomate, já aconteceu com o feijão, acontece com medicamentos, né, com produtos importados, né, então não é, o nosso exemplo é mais para ser didático, né? E aí no meio do ano o arroz sobe lá estratosfericamente e vai para R$15 o saco, né? Poxa, eu percebo aqui, licitante, né, com más intenções, percebo aqui uma possibilidade de ganhar um dinheiro fácil. Vou virar para a administração e falar assim, administração, aumentou o preço do saco, mas eu já tenho uma carreta estocada, né? Aumentou, eu quero aumento aí dos 3, 4 reais do nosso exemplo. Poxa, será que é devido nesse caso específico o reequilíbrio? Óbvio que não. Ele já não comprou? Ele já não tem para fornecer? Né? Então ele tem que comprovar o desequilíbrio. Isso visa o quê? Impedir que o licitante, né, dê, vamos dizer assim, vamos chamar de golpe na administração. E a administração então proteja o seu erário, proteja o seu dinheiro, ok? Bom, feito isso, como é que eu formalizo o meu reequilíbrio econômico-financeiro? Eu formalizo via apostilamento. Não preciso, né, da emissão de um novo termo contratual, de um aditivo contratual. Basta um apostilamento, uma troca de ofícios, uma formalização mais simples, né, para que eu possa ter aí deferido o meu reequilíbrio econômico-financeiro. A boa prática diz inclusive que o meu reequilíbrio econômico-financeiro não deve ser permanente, ou seja, dali para frente todos os novos fornecimentos terão este valor. Não, né? O reequilíbrio deve ser feito, até para preservar o erário, ele deve ser feito pontualmente, a cada fornecimento, a cada prestação do serviço, para evitar justamente que a administração caia no erro de pagar mais quando não há necessidade. Vamos lembrar, por fim, eu já falei isso, que o reequilíbrio ele serve também para reduzir custo. Vamos imaginar que incide sobre um contrato, sobre uma prestação de serviço, uma determinada alíquota de um imposto. E essa alíquota ela é reduzida, né, por um ato de governo. Né? A partir do momento que há essa redução, a administração tem o poder, tem o dever de reequilibrar o contrato para retirar esse custo que agora não existe mais para o contratado. Ok?
Mais uma informação importante, o reequilíbrio econômico-financeiro ele ocorre tanto em contratos quanto em decorrentes de dispensa e inexigibilidade, como também em fornecimentos e prestação de serviço decorrentes do registro de preço. Né? Então não é porque eu não fiz uma licitação, uma licitação pela lei de licitações, fiz um registro de preço, não é porque eu fiz licitação, eu fiz uma dispensa, uma inexigibilidade, que eu não teria direito ao reequilíbrio. Não, o reequilíbrio ele é deferido sempre que você comprovar essas características que falamos, né? E em qualquer uma das espécies, sempre que você tiver então um negócio, uma formalização de contrato com o governo, um fornecimento, uma prestação de serviço. Ok? Essas eram as informações imediatas, as informações iniciais que eu precisava passar para vocês sobre o reequilíbrio econômico-financeiro. Gostaria que você deixasse o seu comentário, né? Se inscrevesse, se você gostou, se inscrevesse no nosso canal, né? Desse o seu like e ativasse o sininho, né? Siga-nos no Instagram, né? Fique atento aí às nossas informações, diariamente no Instagram, semanalmente no YouTube, e eu desejo a você bons negócios, a gente se vê por aí.